bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui é para trazer o Mercadão da Bola, né? Mas vamos começar esse vídeo por duas notícias que não tem a ver com o Mercadão da Bola, beleza? Que na verdade são uma correção e uma dúvida minha, beleza? Que foram tiradas, no caso. Vamos lá. Eu trouxe no vídeo dos jogos do fim de semana que o jogo Ituano e Inter de Limeira, que vai rolar nesse sábado, 5 horas da tarde, que esse jogo seria, na verdade, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos lembrar, ambas as equipes também estão disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas Ituano e Inter de Limeira, quase que não sai, nesse sábado, 5 horas da tarde, esse jogo é válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. E também aqui, um jogo que eu não passei, que vamos ter nesse sábado também, 4 horas da tarde, é a final da Copa do Rei da Espanha, entre Atlético de Madrid e Real Sociedad. 4 horas da tarde nesse sábado, final da Copa do Rei da Espanha, repetindo, beleza? Dito tudo isso, partiu o Mercadão da Bola. Vamos lá, galera, agora sim, partindo para notícias, né, do Mercadão da Bola. E um velho conhecido que tinha se aposentado do futebol, tá? Vai voltar a jogar em Singapura, no Jurong. O Keisuke Honda. Esse jogador que... Seleção japonesa, Milan, Borussia Dortmund, vários clubes na carreira. O Keisuke Honda vai jogar no Jurong de Singapura. Gente, um brasileiro, né? Tá se destacando no futebol europeu. Ele não joga, detalhe, né? Ele joga na Premier League, mas não em Chelsea, United, ou City, Arsenal, sei lá mais quem. Não, ele joga no Brentford, né? E já foi convocado para a seleção brasileira. É um possível candidato até a ir para a Copa do Mundo, lá pela seleção brasileira. Estou falando do Igor Thiago, né? Ele é o brasileiro que mais marcou gols em uma só edição de Premier League. O primeiro jogador brasileiro a passar da casa dos 20 gols em uma só edição da Premier League, gente. Então o Igor Thiago aí bombando, hein? Centroavante. Vamos lá, gente, extraoficialmente, eu não sei se o Flamengo já oficializou, né? Mas, segundo as notícias, até final do ano que vem, tá? Vai a renovação de contrato de Bruno Henrique, atacante, com o Flamengo. Aqui também, até 2031, vai a renovação de contrato de Nico Schlotterberg, com o Borussia Dortmund, né? É zagueiro alemão, não só do Borussia Dortmund, como também da seleção da Alemanha. Bom, gente, o nome desse jogador é esse mesmo, tá? Bom, a Juventus da Itália renovou o contrato do jogador Boga. Eu só não sei dizer, gente, não consegui a informação de quanto tempo vai durar essa renovação de contrato. Sei dizer que renovou, beleza? O Alberto Valentim, treinador, foi demitido do América Mineiro. Roger Silva, ex-treinador do Sport Recife, do Atlético de São João del Rei, é o novo treinador do América Mineiro. Detalhe, né? O Roger Silva foi contratado para assumir o Sport Recife no início do ano. Agora vai assumir o América Mineiro. E a estreia do Roger Silva pelo América Mineiro é contra o Sport Recife, nesse sábado, Série B, Campeonato Brasileiro. Galera, o mundo dá voltas. Outra coisa, né, na verdade, curiosa. Márcio Goiano foi o treinador
que o Sport contratou nessa temporada, no iniciozinho, o Sport Recife, para ser auxiliar técnico da casa, auxiliar técnico permanente do Sport Recife. O que acontece? Roger Silva saiu do Sport, Márcio Goiano assumiu como treinador interino, enquanto a direção do Sport ia procurando um novo treinador. O Sport tentou Eduardo Batista, Cláudio Tencati, uma ruma de treinadores. Não deu certo a negociação com nenhum desses aí. E ao cabo e ao fim, Márcio Goiano, oficialmente, foi efetivado como treinador do Sport Recife até o fim da temporada. E o treinador do Sub-20, do Náutico, do time Sub-20 do Náutico, que era o Edson, que é, né? No caso era o Edson Miolo, esse que é ex-jogador de futebol, repito, estava como treinador do Sub-20 do Náutico, agora será o auxiliar técnico do Sport Recife. É isso aí, gente. Bom, gente, primeira treinadora de um time masculino nas 5 grandes ligas europeias, as 5 principais, né? A Marie-Louise Huerta, ela que era uma espécie de auxiliar técnica do Union Berlin da Alemanha. O treinador Stefan Baumgartner foi demitido do Union Berlin e ela foi efetivada como a nova treinadora do time masculino do Union Berlin, que disputa a Bundesliga. Ela vai ficar até o fim da temporada como treinadora do Union Berlin. Evandro Guimarães, esse treinador entregou o cargo, tá? Não é mais treinador do Altos do Piauí. Daqui a pouco eu vou até trazer o nome do novo treinador do Altos. Se muito me engano, eu tenho essa informação. Vou até dar uma buscada nos arquivos por aqui, gente. Bom, a outra informação é sobre o Carlos Queiroz, treinador português, que é o novo treinador da seleção de Gana para a Copa do Mundo, tá? E faltando 2 meses, vá lá, para a Copa do Mundo, o Hervé Renard, treinador francês, foi demitido da seleção da Arábia Saudita. Não é mais treinador da seleção saudita. Entre 15 e 17 milhões de euros, o Atlético Paranaense está vendendo o jogador Bruninho para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Bom, Xandão Almeida, auxiliar técnico, Guilherme Alves, treinador. Esses dois foram dispensados do Noroeste, clube de São Paulo. O São José, gente, de São Paulo, né, após a eliminação no Campeonato Paulista, eu só não estou aqui me recordando se é a Série A2 ou a Série A3, que o São José estava disputando. Bom, esse clube foi eliminado e já anunciou, né, a saída de 5 jogadores. Eu não consegui saber quais os nomes dos jogadores, mas sei dizer a informação. Saíram 5 por enquanto e deve sair mais. O Santa Cruz de Pernambuco, gente, tá dispensando jogadores, tá? Dispensando, emprestando, fazendo o que é possível. Vamos lá? Gabriel Galhardo, esse jogador estava no Santa Cruz, saiu em definitivo, vai jogar no Gama de Brasília. Já foi anunciado. Tiaguinho, esse jogador estava no Santa Cruz também, fechou por empréstimo com a Jacuipense da Bahia. É uma volta, tá? Que esse jogador já atuou na Jacuipense em anos passados. William Júnior, esse meia foi dispensado do Santa Cruz e fechou aqui com o Gama. É mais um reforço do Gama de Brasília. É isso aí. David Cabeça, esse jogador fechou aqui, eu vou dar uma checada, mas foi com Goiatuba. Eu vou dar uma checada, gente, eu não quero trazer errado, não. Tá? Quando eu tiver informação, eu trago para os amigos. Vamos em frente com mais notícias.
Vamos lá, gente. Paulo Henrique, goleiro, que estava no Vitória do Espírito Santo, fechou com o Novo Horizontino. Pedro Henrique, volante, contratado pelo Flamengo por 3 milhões ali, não entendi se de reais ou de euros, pelo Flamengo junto ao Paysandu. Esse volante vai jogar, por enquanto, no Sub-20 do Flamengo. Gaston Madilena, jogador do Racing da Argentina, tem acordo verbal e deve fechar com o Grêmio na abertura da janela, lá para o finalzinho de junho. Beleza? Outra situação também aqui, vamos em frente. Vamos lá, gente. O Júlio César, ex-goleiro no caso, goleiro de futebol, né? Complicado. Ex-goleiro do Bragantino, Corinthians. Ele estava como coordenador técnico, né? No Bragantino. E agora será gerente de futebol do Corinthians. Ramon, esse jogador fechou com o Central de Caruaru. Aqui também. Vamos dar uma checada nessa notícia. Passa daqui a pouco. O Pouso Alegre de Minas Gerais fechou a contratação do volante Bruno Silva, ex-Botafogo, do Rio de Janeiro. Passou pelo Avaí também. Agora será reforço do Pouso Alegre. O jogador Rafael renova contrato com o Sergipe até 2028. O jogador Léo Ceará fechou com o Noroeste de São Paulo. Gente chegando, gente renovando. Arthur Jorge, né? Renovou contrato com o Cruzeiro até 2030. Raul Cabral, novo treinador do Figueirense. Paulo Roberto Santos, treinador, é o novo treinador do Manaus. Dico Uley foi demitido do Manaus. Roberto Fonseca, novo treinador do Altos do Piauí. O Souza da Paraíba contratou o jogador Felipe Ramon. O Santos de São Paulo completou nessa semana 114 anos de história. Parabéns ao Santos. Aqui também, Henrique Lemos. Se muito me engano, esse aqui é filho do Fagner, lateral. Ele fechou seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro até 29. Robinho Júnior, filho do Robinho, até 2031 no Santos. Mascherano, treinador, saiu do Inter Miami. Nelsinho Batista, ele que já foi treinador do Corinthians, do Sport Recife, Ponte Preta, rodou por vários clubes, se aposentou, não vai atuar mais como treinador. Nelsinho Batista. Fiquei devendo, não foi? Uma informação aqui sobre o Santa Cruz, de 2 jogadores que saíram por empréstimo, 2 jogadores da base, né, do Santa Cruz. Vini Ora, esse atacante vai jogar no Goiatuba, de Goiás. David Cabeça, esse é um lateral. Base do Santa Cruz, vai atuar no Cianorte do Paraná. Bom, gente, o jogador Casimiro, né, ele tá possivelmente, tá? Não sei se foi oficializado já, mas ele tá possivelmente fechando com o Inter Miami dos Estados Unidos. O contrato seria até 2028. Se for fechado, é por aí que vamos, com cláusula de renovação por mais um, tá? Por mais um ano, no caso. Gente, saiu uma pesquisa do Datafolha para perguntar quem está acreditando na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Bom, gente, é um pouco alarmante, né? Aqui é a perspectiva de quem acredita que a seleção brasileira vai vencer a Copa do Mundo. Bom, nessa pesquisa, segundo as informações, só 29% dos entrevistados falaram estar acreditando que o Brasil será campeão do mundo, agora em 2026. É isso aí, gente. Vamos em frente. Pedro Bambu, volante, é um que já passou, de fato, por vários clubes no Brasil. E o Janelson, zagueiro, reforços do Central de Caruaru, para a Série D. Aqui também os jogadores, vou dar uma checada, gente. Iraola, esse treinador aqui, vai sair do Bournemouth da Inglaterra ao fim da temporada europeia. Não se sabe para onde ele vai ainda. Juan Martínez,
do Independente Del Valle, vai sair do clube. Ele tem apenas 16 anos, mas vai sair do Independente Del Valle em 2027 ou 2028 ali, quando ele fizer 18 anos, e vai jogar no Newcastle, da Inglaterra. Vamos lá, gente. Mariano, lateral, né? Com passagens por Fluminense, na Europa jogou na Turquia, Atlético Mineiro. Bom, Mariano se aposentou do futebol, tá? Esse lateral. Aqui também, vou dar uma checada nessa informação. O Marcílio Dias de Santa Catarina contratou o treinador Lúcio Flávio. É aquele mesmo, tá? Ex-jogador e treinador do Botafogo. Bill, atacante de 41 anos. Fechou aqui com esse time aqui que eu tô realmente me esquecendo do nome. Tá uma beleza a memória, viu? Vamos embora. O Lionel Messi, gente, comprou ações do Cornellà, clube da terceira divisão do Campeonato Espanhol. E é o novo dono, digamos assim, tá? Do Cornellà da Espanha. O Lionel Messi. O Tupã, de São Paulo, contratou o atacante Bill, de 41 anos. Gerson Testoni é o novo treinador do Maranhão Atlético Clube. O Massinho Guerreiro foi demitido do Maranhão após a derrota para o Sport Recife por 5-0 pela Copa do Nordeste. Bernardo Silva, jogador português, após, se muito me engano, são 7 anos desse jogador no Manchester City. Ele publicou, me parece que foi uma carta aberta, agradecendo, né, aos torcedores do Manchester City. Foram 18 títulos ao todo dele no Manchester City. E agora ele vai sair do clube ao fim da temporada europeia. O São Paulo, gente, avança cada vez mais pela renovação de Caleri, atacante argentino, até 2028, com cláusula de renovação para 2029. Marquezin, goleiro, se contundiu feio e deve passar de 7 a 8 meses fora de combate no Boca Juniors. E o Boca Juniors procura um novo goleiro aí, né, para substituir o Marquezin. Bom, gente, segundo informações, ao que parece, a data de início, né, da segunda divisão do Campeonato Carioca, por falta de compromissos financeiros, foi adiada, tá? Foi adiada aí, então, portanto, a segunda divisão do Campeonato Carioca. Ao menos, por enquanto, essa informação. Caicedo, jogador equatoriano, renovou contrato com o Chelsea da Inglaterra até 2033. Bom, gente, agora passando informações do Bayern de Munique, a notícia é a seguinte. Dante, zagueiro brasileiro, deve estar na casa dos seus 41 anos, 40 para 42, gente, mais ou menos por aí. Ele joga atualmente no Nice da França e é um zagueiro histórico brasileiro do Bayern de Munique, né? Vamos lembrar, ele conquistou uma Champions pelo Bayern de Munique lá em 2013. Foi campeão mundial também com o Bayern de Munique em 2013 também. Muito também na frase, né? Desculpem aí, galera. O Dante, ele ainda não parou de jogar, como eu estou especificando. Ele permanece atuando pelo Nice da França. Mas, ao que parece, segundo a imprensa, ele estaria sendo convidado para assumir o time B do Bayern de Munique, né? Que disputa a 4ª divisão do campeonato alemão. E como atualmente não tem o treinador de fato do time B do Bayern de Munique, tem auxiliares da casa, gente que está lá para fazer acontecer o treinamento e tudo mais no campus, né, que é o centro de treinamento do Bayern de Munique, a Ebenestrasse, que é o centro de treinamento do Bayern. O que acontece? O Dante, como falei, ele foi chamado para assumir o time B do Bayern de Munique. Não se sabe se ele vai aceitar ou não, porque não se sabe se ele pretende parar, se essa de fato é a última temporada dele jogando futebol.
Beleza? Vamos aguardar. Gente, agora falando especificamente sobre escalação do Bayern de Munique para pegar o Stuttgart, sobre toda a matemática para o Bayern de Munique ser campeão alemão nessa rodada do fim de semana. O que pega? Faltam 5 jogos para acabar o campeonato alemão, beleza? No caso, para o Bayern de Munique, para o Stuttgart, para o jogo que vai acontecer, e é lógico, para o concorrente do Bayern ao título do campeonato alemão, o Borussia Dortmund, e também para o Hoffenheim, né, que é o adversário do Borussia. Estou me apegando a esses 2 jogos porque se o Hoffenheim, que vai jogar dentro de casa contra o Borussia Dortmund nesse sábado, minimamente empatar com o Borussia Dortmund dentro de sua casa, se houver, sei lá, qualquer empate, e o Bayern de Munique, que só vai jogar no domingo, tá? O Borussia Dortmund joga no sábado e o Bayern apenas no domingo. Então, se houver um empate entre Hoffenheim e Borussia Dortmund e o Bayern de Munique vencer por 1-0 que seja, o Stuttgart, dentro de sua casa, dentro da Allianz Arena, o Bayern de Munique vai se sagrar com 5 rodadas de antecedência, campeão alemão, temporada 25-26, beleza? Em caso do Borussia Dortmund vencer o Hoffenheim e o Bayern de Munique vencer o Stuttgart, como é que fica, Ítalo? Bom, o Bayern de Munique matematicamente não será campeão. Virtualmente, devido a depois dessa rodada do fim de semana, só faltar 4 rodadas para acabar o campeonato, o Bayern de Munique é campeão alemão, mesmo o Borussia vencendo. Mas, matematicamente, não, porque há chances do Borussia virar aqui e ali se o Bayern tiver uma sequência de derrotas, beleza? Então é isso. Repetindo, para o Bayern de Munique ser campeão matematicamente do campeonato alemão nessa rodada, o Borussia precisa pelo menos empatar. E o Bayern, lógico, venceu o seu jogo, que aliás é um clássico contra o Stuttgart, né? Bom, dito isso, provável escalação do Bayern de Munique, gente. Não deve ter ninguém poupado, não tem motivo para isso. Mas tem um jogo, Ítalo, contra o Bayer Leverkusen na próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa da Alemanha. Por que eu estou dizendo que não tem motivo para isso? O jogo contra o Stuttgart não é um jogo onde tudo está resolvido, onde o Bayern é campeão alemão e pronto, acabou. Não. Esse jogo, além de ser um clássico, esse jogo pode vir a ser uma possível final de Copa da Alemanha, tá? Dessa temporada. Por que eu estou dizendo isso? Além do Stuttgart ser o atual campeão da Copa da Alemanha, da temporada passada, no caso, o Stuttgart está na semifinal da Copa da Alemanha e vai enfrentar o Freiburg, né? A outra semifinal é Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Então, sim, esse jogo que vai acontecer pelo campeonato alemão agora, no fim de semana, pode vir a ser a possibilidade, a final da Copa da Alemanha, da atual temporada. Então, beleza, primeiro motivo é esse. Segundo motivo, tem uma briga pelo campeonato alemão. Você não pode ficar poupando o jogador podendo ser campeão no domingo. Não tem por que poupar. É um título, gente. É a Bundesliga. Beleza? Então é a chance do Bayern se sagrar campeão mais uma vez. Olha, é verdade que o Bayern de Munique vai encarar o Bayer Leverkusen na quarta-feira, é Copa da Alemanha, fora de casa, é jogo dificílimo, é um jogo só, perdeu, tá fora. Mas é isso, gente. Você ralou para estar nessas decisões. Você conseguiu estar nessas decisões. Agora é dar conta de botar os jogadores para todas elas. Beleza? É isso aí, galera. Vamos que vamos. Bom, dito isso, galera, a escalação do Bayern de Munique. Bom, falta 2 dias para o jogo, né? Esse vídeo vai sair no sábado, mas eu estou gravando ainda na sexta-feira. Então, bom, a provável escalação do Bayern de Munique: Neuer no gol,
Laime na direita, Upamecano e Jonathan Tah, Stanisic na esquerda, ou Alphonso Davies, não duvido, ou Alphonso Davies, repetindo. Kimmich, Goretzka ou Pavlovic aqui no meio de campo, tem esses dois ou, beleza? Gnabry, Olise, Luiz Dias e Harry Kane. É a possível escalação do Bayern de Munique para pegar o Stuttgart. Lembrando mais uma coisa, tá? Para quem pensa, mas o Bayern de Munique vai vencer, porque isso, porque aquilo. O Stuttgart, gente, vale dizer, não está garantido na Champions League não, tá? Tem que somar pontos para se garantir na próxima Champions League. É verdade, está ali na terceira ou quarta posição do campeonato. Isso é verdade, mas não está garantido matematicamente na Champions League, não. Então os caras vão entrar mordendo, sim senhor, o Bayern de Munique. Então é um jogo dificílimo, é um clássico do futebol alemão, né? Muitas décadas. Então é isso, galera. Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse jogo e o fim de semana do campeonato alemão. Lógico, eu torço que o Bayern de Munique consiga ser campeão, né? Sou um torcedor, os amigos sabem disso e vou torcer. Mas consciência, né? Da dificuldade desse jogo e de ser campeão no fim de semana. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui. Bom final de semana para geral.